Segundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de História e vamos estar falando aqui brevemente de uma revisão de um assunto que alguns de vocês tiveram dificuldade na prova, então acho interessante a gente retomar, que é a colonização portuguesa aqui no Brasil. Então, vamos lá. A colonização por si só não começaria até algumas décadas depois do encontramento do Brasil, porque os lucros vendendo as especiarias das Índias, de fato, eram muito mais interessantes para a coroa portuguesa. No entanto, como o território do brasileiro era muito vasto e era muito interessante, mesmo que eles não tivessem ainda um lucro, que apenas com as vendas de artefatos indígenas, do próprio pau-brasil, não era tão rentável quanto as outras exportações, as outras navegações rumo às Índias com as especiarias. Mas como aquele território era muito vasto, eles achavam interessante manter aquilo dentro da posse da coroa portuguesa. Acontece que nos primeiros anos isso não vai ser interessante para Portugal. Então, isso só vai ser despertado o interesse de realmente se iniciar a colonização, propriamente dita, a partir do momento que, ok, tem os espanhóis já na região da América do Sul, tem piratas, tem os franceses, tem os ingleses, tem os holandeses que vão ter interesse no Brasil durante muitos anos. Então, e aí? A gente vai deixar eles tomar a terra? Eles vai deixar o Brasil desprotegido para o nosso, talvez não necessariamente o inimigo, mas a coroa rival vir e tomar conta? Então, aí começa de fato o processo de colonização, de tentar ocupar o espaço chamado Brasil. Mas, obviamente, isso não vai ser possível de cara por causa da extensão vasta e absurda do território brasileiro. Então, as primeiras expedições, elas vêm para o Brasil. A primeira expedição, ela data de 1532, 1531, por aí, que já começa esse planejamento, mas esses anos por volta dessas décadas. E, ok, chegando no Brasil, o que eles pensavam em fazer? Bom, primeiro de tudo, vamos tentar ocupar o máximo de espaço para a gente não ter uma disputa territorial aí com as outras coroas e os piratas, que elas estavam dando aquela pagadinha para você, opa, passa lá, rouba lá o pau-brasil dos portugueses. Então, com isso dito, o que a gente imagina que começa nesse momento? Essa parte litoral do Brasil, aquela pequena parcela de litoral do Brasil, eles começam a adentrar, interiorizar ali, na medida do possível, dentro do território brasileiro, de fato, para começar a assentar a presença portuguesa e marcar, de fato, a presença portuguesa para as outras coroas verem que, ok, esse espaço aqui é do Brasil. No entanto, porém, entretanto, a gente vai estar sabendo que isso não vai funcionar. Então, nesses primeiros anos, às vezes vão falhar em manter um controle do território brasileiro, iriam falhar por diversas outras vezes. Então, o primeiro momento que vai começar a ter uma noção de, ok, talvez a gente consiga organizar o território brasileiro, vai ser no Tratado de Tordesilhas, quando vai se dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. Então, o território vai ser partido no meio, e para o lado esquerdo ficariam a porcentagem a porção, né, da Espanha, e do outro lado a porção dos portugueses, que seria aí o nosso Brasil. Então, com essa divisão, essas capitanias hereditárias, como os próprios nomes dizem, elas eram hereditárias, eram passadas, elas eram herança. Então, esses responsáveis, que eram portugueses com um destaque na coroa ou influência para ter conseguido um lote de terra, eles passariam essa terra hereditariamente aos seus filhos. Acontece que mesmo com essas divisões das capitanias, ainda era muito território, era território para caramba. Então, o que esses responsáveis pelas capitanias começaram a fazer? Ô Kleber, não está dando para eu administrar isso aqui tudo. Eu tenho não sei quantos mil alqueires de terra lá, você não quer ficar com uma porção para você me ajudar aí a
está organizando? Então as terras eram cedidas para o suposto Kleber aí. E esse cara ficava responsável. Só que ainda era muito terra. Então o Kleber, que acabou de receber terra, falava: molecada, não tá dando para eu conseguir administrar isso aqui. O Cleiton, tem como você me ajudar? E da mãe cedia mais um pouco, uma porção de terra. Com esse perfil do que estava acontecendo, essas divisões de terra acontecendo na mão de poucas pessoas, começou a se organizar essa sociedade ruralista que em breve ia começar os engenhos, ia ter os coronéis. Então tudo isso tem início desse momento. Então as capitanias, essa divisão das capitanias, como a gente viu, a gente sabe que ela fracassou. Entretanto, as capitanias de Pernambuco e São Vicente foram muito rentáveis pelo retorno econômico delas, principalmente em resultado da economia dos engenhos. Então, os senhores de engenho mantinham aí a economia acontecendo nessas capitanias, o que fez com que essa divisão por essas duas capitanias foram rentáveis, elas deram certo. São Vicente, para atualizar vocês, era a atual região, aqui na nossa região sudeste, região de São Paulo, ok? Então, continuando, o que aconteceu com esse fracasso muito pouco rentável das capitanias? Bom, isso consolidou, de certa forma, como que seria vista a economia da colônia, do nosso Brasil colônia, que é, basicamente, vinda dos engenhos, que estava 100% monopolizado na mão dos senhores de engenho. Lembra que esse pessoal que estava começando a receber terra, que foi cedido terras das capitanias, começou a monopolizar essas grandes porções de terras, grandes latifúndios. Então, eles eram responsáveis e controlavam a economia do país. Logo eles tinham tanto poder quanto um líder político, de fato. Seja português, seja já brasileiro, eles tinham tanto poder quanto eles pelo monopólio econômico. Então o Brasil falou: ok, não deu certo, beleza, a coroa portuguesa, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um governo geral. E eles começaram a instaurar o que seria um governo geral na intenção de centralizar o poder. Pensam que terra e essa influência econômica era poder e estava descentralizado. Então, o que eles queriam é, ok, tem muita autoridade aí, muito poder espalhado no país, e a coroa portuguesa por si só perdeu o controle. Então, vamos ter um governo geral. O governo geral deu certo? Médio, porque ainda esses grandes latifundiários, esses grandes senhores de engenho que tinham tantas terras, tanto poder econômico, vão ter a mesma influência, a mesma força que eles tinham antes do governo geral. Então, principalmente na parte política, quem vai determinar, quem vai estar assumindo cargos, seja os vereadores, que é a participação política nas câmaras, eram eleitos. E quem escolhia quem que ia ser eleito, com o poder econômico, com a influência regional, eram os senhores de engenho, que estavam muito poderosos nessa época. Então, justamente esse regionalismo, esse poder regional centralizado na mão de um grande senhor de engenho com muito alcance de status e econômico, ele conseguia também administrar a política local daquela região. Tanto que os vereadores eram chamados de homens bons. Pô, esse cara aqui é um homem bom. E batia a mão no ombro e escolhia ele para ser o representante, desde que tivesse na mão aí dos interesses desses grandes latifundiários responsáveis que tinham monopólio da economia. Então, gente, eu gostaria de parar por aqui, já quase dando os nossos 10 minutinhos. Queria fazer um breve resumão de tudo que a gente viu até essa etapa de que aparece o governo geral no Brasil. Acho que tem muita coisa aí, tem muito detalhe, vocês lembram disso, mas eu achei interessante a gente pontuar esse comecinho até aqui, ok? Então espero que vocês tenham gostado da aulinha. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui ou no grupo do WhatsApp. Não esqueça de comentar quando você viu e tudo mais. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aqui. Gostou da aula? Assista quantas vezes vocês quiserem, ok? E até a próxima aulinha. Tchau!